Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar início às nossas reflexões da noite. Primeiramente, nos preparando para esse encontro que há de ser primeiramente com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos criar essa sintonia, essa relação mental com o alto, com a espiritualidade amiga que nos acompanha em todos os nossos encontros. Eles estão conosco, interessados no nosso bem-estar, no nosso progresso, na aquisição do equilíbrio que todos nós devemos buscar. Esse investimento divino nunca cessa. Então, o tempo todo, Deus está agindo em nossas vidas. Cabe a cada um de nós se colocar à disposição. Temos dias puxados, o cotidiano nos exige muitas coisas, nos enche de preocupações e de atividades que muitas vezes nos distraem, nos tirando dessa conexão. Por isso, nós temos que aproveitar momentos como esses para estabelecer a retomada dessa conexão com Deus. E é uma forma também de treinar essa conexão com Deus, essa busca de Deus, sem precisar que tenha algum problema, algum sofrimento. A criatura humana, ela costuma a fazer essa busca espiritual quando os sofrimentos se lhe surgem na jornada. Então vamos exercitar essa conexão independente disto. Precisamos de Deus, precisamos estar conectados com Deus. O mundo invisível fala conosco, nós é que não ouvimos. Estamos tão atrelados, apegados, atarefados na matéria que não conseguimos melhorar o nosso padrão vibratório. Não conseguimos alcançar faixas elevadas, onde estas vozes falam conosco, nos orientando, nos consolando, nos dando conselhos, nos intuindo para que saibamos viver melhor a vida. Costumamos ainda querer estabelecer essa conexão com a oração, mas, o que não deixa de ser importante, mas é também necessário e não menos importante, que essa conexão se dê no cotidiano. Nós somos espíritos. Então, onde estivermos, estaremos mergulhados no psiquismo divino. Então, onde buscarmos essa conexão, ela vai ocorrer a depender da nossa vontade, da nossa busca e da nossa fé. Porque Deus também quer de nós esta dedicação na construção dessa relação com Ele. Então, nesta hora em que nós estamos aqui participando da live, nós vamos fazer primeiramente o nosso contato com Deus. Às vezes, quando fazemos isso em uma palestra, ou em um seminário, ou lendo um livro, ouvindo uma música, quando a gente faz essa conexão com Deus, a gente capta coisas para além do que nós estamos lendo, do que nós estamos ouvindo. Então eu posso estar dizendo para vocês muitas coisas aqui hoje, mas a conexão de vocês está tão afiada que fará com que vocês interpretem muito mais, aprendam muito mais, sejam intuídos muito mais do que este momento que nós ofertamos esse conhecimento. Os espíritos vão aproveitar, Jesus vai aproveitar essa conexão para derramar novos conhecimentos, além desses que nós trazemos aqui. Porque esses conhecimentos e essas inspirações que vêm do alto, elas vão chegar de ordem particular. Algumas no sentido universal, mas outras, a inspiração vai abrir portas
para chegar informações, conselhos particulares, porque Deus conhece a vida de todos nós. Em particular, muitas vezes Deus quer conversar conosco, porque a questão que Ele quer falar não é para a humanidade, é para você, é para mim. E cada um tem uma problemática, cada um tem uma questão. Cada espírito é um ser que entende de variadas maneiras as coisas do mundo, as coisas da vida. Então Deus sempre quer ter um momento em particular conosco, porque Ele quer falar sobre a nossa vida, que é igual, não existe no universo. Cada ser é singular. Então Deus, quando nos criou, Ele estabeleceu essa singularidade, onde cada indivíduo seria diferente. Então, para cada indivíduo, uma conversa em particular. Então, aproveite esse momento em que nós vamos iniciar com a prece, para que você se conecte com Deus, porque Deus tem coisas a lhe dizer que são só para você. Vamos orar? Pai de infinita bondade, estamos aqui nos colocando à disposição, na expectativa, Senhor, de que Tuas bênçãos caiam sobre nós, nos fortalecendo nesse processo de desenvolvimento intelecto-moral em que estamos inseridos nessa reencarnação. Envolva-nos, Senhor. Dá-nos entendimento da vida, da existência. Dá-nos a assistência de Jesus, nos mostrando, nos lembrando sempre da mensagem que Ele nos deixou, como rota, como bússola segura para alcançarmos a paz real. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, a fazer com que este momento seja um momento de enriquecimento do conhecimento e um despertar da nossa moralidade. Aproveitando cada encontro para darmos passos em direção à felicidade plena. Fica conosco, Senhor, e deixa-nos, por misericórdia e bondade, a presença do nosso anjo guardião e dos bons espíritos que nos amam e querem o nosso bem. Que estejamos sintonizados a eles agora, para que o estudo da noite nos favoreça a perceber o que cabe cada um de nós fazer no que tange encontrar o equilíbrio, a paz, a redenção. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. O tema da noite é necessidade de objetivo. E a gente começa lembrando a todos que nós estamos aqui há um bom tempo fazendo essas lives e discutindo a proposta do autodescobrimento, trazendo, claro, a presença do pensamento espiritista, já que nós estamos fundamentados nas obras de Joana de Ângeles, um espírito espírita que trabalha no orbe, promovendo a libertação das criaturas, o despertar, sobretudo, das consciências, convidando-as ao autodescobrimento. Joana de Ângeles, esta benfeitora que vem transitando por várias etapas do processo evolutivo, sempre deixando marcas, convidando a criatura a se educar, a se conhecer, a promover o bem. E nesta existência em que estamos inseridos, ela no mundo espiritual, com uma falange de espíritos nobres e bondosos, a convite de Jesus, está sobre a terra, convidando as almas a perceberem o valor que tem, o poder que guarda e a essência divina que vibra dentro de cada um de nós. Então, vamos analisar estas questões que nós estamos estudando, porque abre uma primeira questão para ser analisada.
a importância de entender que nós estamos sendo informados há um bom tempo da verdade de Deus. Nós vamos lembrar de Moisés, que chegara com uma missão extremamente importante, que era falar de um Deus único, começando a partir daí a desmoronar a crença nos deuses que Roma, que a Grécia estabeleciam. Moisés, diante das leis civis, ele vai estabelecendo um programa de divulgação do bem. E isso tudo se culmina quando ele recebe no Sinai os 10 mandamentos, que se tornam a primeira revelação divina, no sentido mais contundente da palavra, já que Deus sempre mandou mensagens para a humanidade. Deus sempre soprou nos ouvidos da criatura humana. Nós que estávamos meio que perdidos, sem objetivos, ficamos caminhando a esmo, acreditando estarmos órfãos, desamparados de uma bondade que nos criou. E assim saímos tateando pelo processo evolutivo, nos equivocando por demais. Mas, naquela chegada de Moisés, era um momento importante para que as humanidades pudessem se deparar com normas, com regras, com um convite, sobretudo, para que as criaturas pudessem ter um norte seguro de como proceder, de como se comportar, para não sair fazendo tudo de forma solta e equivocada a seu modo. Havia uma lei que se chegava ali. Mensageiros de Jesus inspiraram Moisés para que ele pudesse trazer esta mensagem. O próprio Cristo já estava ali inspirando o grande profeta para que chegasse essas leis. Tudo bem, elas chegaram. O povo se deteve com esse saber. E aí se começa a esperar da parte de Deus, começa Deus a esperar o que nós íamos fazer com este saber. E se formos analisar, até hoje nós não nos damos muito bem com determinadas leis divinas. Por conta disso, estamos transgredindo essas leis, o que nos leva a ficar presos em um planeta, por exemplo, dessa natureza. Daí, toda a reclamação que a gente faz, abrindo um parêntese, toda a reclamação que a gente faz acerca do mundo que vivemos, das provas que enfrentamos, de um mundo de caos, de violência, de viciações diversas, nós não podemos esquecer, à luz do Espiritismo, que isso, de uma certa forma, foi uma escolha. Deus não joga dados, como diz-nos Einstein. Ele deixou que cada espírito, na sua liberdade de ação, escolhesse a escola que precisa para evoluir. Então, se nós estamos aqui, é porque nós não tivemos condições ainda morais de estar em escolas mais saudáveis, vamos dizer assim, mais regeneradas, mais iluminadas. O nosso nível de imaturidade moral nos deu, por misericórdia, ou nos levou, nos atraiu a este planeta, que é um educandário que nos serve para nos educar. Vale lembrar que esse processo de educação que a Terra pode nos ofertar depende da aquiescência de cada um. Para aquele que não quer aprender com os acontecimentos, com as experiências terrenas, não tem problema. Ao desencarnar, vai estagiar em um planeta mais inferior, onde as leis são mais severas, para tirar o espírito da rebeldia, da estagnação. Então, esta é a primeira norma que Deus deixa marcando a humanidade através de Moisés, convidando as criaturas a um aformoseamento do comportamento. Tudo bem, passamos aí a ter um objetivo.
um objetivo principal no sentido espiritual. Depois vem Jesus. E eu nem preciso dizer que Jesus foi nos mostrando que havia um objetivo para além das leis estabelecidas nos 10 mandamentos, que eram leis morais, internas, onde o indivíduo precisaria se haver, entender. E é através desta proposta que Jesus lança o tema e o sentimento, melhor dizendo, do amor para todos, e exemplifica esse sentimento através do seu modus vivendi, fazendo com que a criatura percebesse que agora era a hora de construir leis morais, perdoar, amar, servir, ter fé, esperança, caridade, tudo aquilo que Jesus deixou, convidando a criatura a uma busca também de objetivos interiores para serem atendidos. Se é mesmo que a criatura queria ser feliz, eis que Deus nos oferta Jesus de Nazaré, para deixar a diretriz para ser seguida. E o que aconteceu com a humanidade? Nós vamos percebendo que há muito Jesus em nossos lábios, isso é verdade. Estamos a todo momento falando dele. Mas quando chega o momento de vivenciar aquilo que ele propôs, a gente percebe um certo travamento. Que travamento é esse? É a inferioridade que ainda nos caracteriza e que precisa de atenção, como nós estamos falando em várias lives, precisa de vigilância, de força de vontade, de querer realmente sair desse patamar inferior e alcançar paragens mais iluminadas, mais equilibradas e superiores. Mas nós passamos a acumular este saber junto ao de Moisés. E aí chega um momento em que Deus, percebendo que a criatura humana tardava a seguir a sua proposta, envia o Consolador prometido, o Espiritismo, que está lá em João 14. Mas como é que você sabe que o que está em João 14 é o Espiritismo? Até agora, o que ele prometeu só aconteceu no Espiritismo. Porque ele disse que ele enviaria o Espírito de verdade, que ele nos diria tudo o que um dia ele disse e nos revelaria aquilo que à época ele não pôde falar. Diante das doutrinas cristãs, todas repetem o que ele disse. Mas a única que trouxe para além do dito foi o Espiritismo. Então, revelando as suas leis e dizendo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, sem falar das inúmeras informações que nos chegaram acerca da vida espiritual, acerca desse ser espiritual que somos e de todas as bênçãos que Deus nos ofertou ao longo desse período. Então, o Consolador prometido, que chega para alcançar um ponto extremamente importante que não deixava e nunca deixa de ser uma grande demanda que a criatura humana tem, que é a morte. A doutrina espírita é a única que mergulha em exame profundo, nos convida ao exame profundo, cientificamente, para nos mostrar que a morte não existe. E as comprovações vão chegando pela mediunidade, e quem quer se aprofundar vai ver que há provas, não é? Porém, a ciência oficial não pode ceder a isto, porque senão ela vai ter que mudar muita coisa. Ela vai ter que lançar a era do espírito, e isso vai trazer um grande prejuízo, não é? Porque muitos vão perder. Quando a criatura humana foi informada, por exemplo, de que muitas enfermidades que elas carregam, elas mesmas podem curar. E para não alongar esse assunto, vamos falar dos objetivos. A doutrina espírita também nos convida, só que ela vai nos dizer que Moisés trouxe essas leis para a gente começar a criar o norte para seguir a proposta de elevação, de evolução. Jesus fala das leis morais, da necessidade do indivíduo mudar por dentro
e buscar como objetivo primeiro o reino dos céus, porque o resto lhe seria acrescentado. Não porque ao seguir o reino dos céus, ou a seguir primeiramente Deus, nós seríamos agraciados, né? Nós receberíamos bênçãos, milagres. Não. Ele quis dizer que, à medida que o indivíduo aproxima-se de Deus, mais ele entende os reais valores da existência. E ao entendê-los, ele começa a fazer escolhas mais sábias, mais felizes. Ele se desapega daquilo que é transitório, que é temporário, e alcança um patamar de equilíbrio onde a paz começa a viger, onde o equilíbrio começa a aparecer, por conta dessa aproximação com Deus. Mas como aproximar-se de Deus? Orando? Chamando? Não. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, a melhor maneira de nos aproximarmos de Deus é seguir as leis dele que estão em nossa consciência, aguçar a nossa relação com a nossa consciência, começar a ouvir mais o que ela tem a nos dizer. E em cima disso é que nós vamos pensando nesse saber que nós estamos angariando. O que é que nós estamos fazendo? Eu vou fazer uma pergunta que cada um deve se fazer sempre. Diante desse saber que você já acumulou, para onde você está indo? Diga-me, qual é o seu objetivo? Você o tem? Qual é? Me diga uma coisa. Esse objetivo é de ordem temporária ou eterna? Isso não significa que a criatura humana não tem que ter objetivos no que tange viver na vida material. Deus não nos colocou na vida material para ficarmos aqui tão somente vivendo as coisas espirituais, negligenciando a matéria. Quem de nós não tem objetivos para conseguir ou uma casa, ou um carro, ou um curso, ou uma melhoria de vida, seja lá o que for? Mas nós estamos nutridos de objetivos, do contrário, paramos, não é? Quem diz que não tem objetivo começou um tipo de morte psicológica. A criatura, ela vive sempre em busca de algo, seja o que for, mas se é uma busca, isso é o motor que leva a avançar em direção ao progresso, seja ele qual for. Mas é importante entendermos que estes objetivos traçados na Terra são importantes, para que a gente possa organizar a nossa vida. Contanto que esses objetivos não venham prejudicar o próximo, não venham transgredir as leis de Deus e venham nos trazer um equilíbrio, uma harmonia. Então esses objetivos surgem, espocam a todos os momentos aí para que a gente possa segui-los, alcançá-los e nos satisfazer dentro daquilo que a gente consegue. Mas em cima do que é temporário e do que é eterno, bem, a gente entende que se somos espíritos imortais e a matéria é passageira, na sua transitoriedade física, nós precisamos começar a estabelecer também objetivos espirituais. E em cima dos objetivos espirituais, quais os teus? Há pessoas que dizem, eu almejo chegar no mundo espiritual e estar bem. Claro, mas a gente entende que tem que haver uma obra, não é? Mas eu não posso fazer uma obra pensando em ter um bom lugar. André Luiz diz que sim. Que no momento a gente vai fazer muita coisa por interesse. Mas vai chegar um momento em que o egoísmo vai fenecer. E nós vamos fazer aquilo não porque a gente quer um lugar no mundo espiritual feliz, mas porque a gente entendeu que aquilo nada mais é do que um dever. E que aquilo nos traz felicidade no momento em que a gente produz o bem, faz alguém diminuir o choro, soerguer-se depois de uma queda, sorrir depois de tanto chorar. Nós vamos compreendendo isso. E por conta desse processo, André Luiz diz, mesmo que tenha interesses
em ter um lugar no mundo espiritual feliz, continue fazendo bem. Esse bem vai nos contagiar. Mas é preciso começar a pensar que os reais objetivos que precisamos seguir no campo espiritual são os objetivos internos. Porque a alma só se torna feliz quando se felicita por dentro. A alma só goza de paz espiritual quando a paz já vigora na sua intimidade. Então a gente já pode começar a traçar os nossos objetivos espirituais. A começar, por exemplo, que é uma coisa que o autodescobrimento sempre nos propõe, vamos começar a estabelecer um objetivo de quais imperfeições, por exemplo, a gente quer trabalhar. Podemos começar por aí. Se a gente quiser fazer um objetivo, criar um objetivo externo, vamos examinar o lugar para onde nós vamos dedicar o bem, a caridade. A quem eu vou servir? Onde? Que lugar? Que hora? Que dia? E anotar. Objetivo espiritual. Reparem que quando as pessoas estão buscando fazer uma faculdade, ter um curso superior, quando elas estão em busca de comprar um carro, uma casa ou ter qualquer ganho material, já perceberam como nós nos dedicamos? Como a maioria das pessoas perdem noites, passam o dia inteiro trabalhando, não cuida direito do corpo. Vocês vão ver, nós vamos ver muitas pessoas assim com aquela dedicação que não tem tempo nem para respirar. Percebam que é o Espírito usando a sua força para ganhar as coisas da terra. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Será que esses espíritos que fazem esse movimento tão forte, eles usam essa mesma força para vencer, por exemplo, o egoísmo? O orgulho? O ciúme? A inveja? A raiva? O ressentimento? O ódio? Os vícios? Não. É sempre um pouco cansativo. Já repararam? As coisas espirituais não podem demorar muito. Se eu ficar aqui com vocês conversando 3 horas, vocês vão me endoidar, me bloquear e sair logo correndo. Porque tem muita coisa para fazer, não é? Mas o que é mesmo que nós temos que fazer? Entre o que é essencial e o que não é. Entre o que passa e o que fica. O que é mesmo essencial? É o eterno ou o temporário? Então as pessoas têm uma certa pressa, não é? De terminar um trabalho espiritual cronometrando Deus. Mas as coisas do mundo, as pessoas perdem tempo, perdem horas, perdem sono, perdem tudo, não é? Quem já viu alguém dentro de um churrasco ou de uma festa maravilhosa dizendo assim, olha, a festa vai começar agora 8 horas. Quando der 11, temos que encerrar. A criatura para o prazer material, ela não tem hora. Se deixar, várias noites. Agora as coisas espirituais, não, olha, se a Arilson demorar muito aí, eu vou desligar, porque eu tenho muito o que fazer. Só que chega um dia que nós vamos precisar de tudo isso que nós cronometramos. E aquilo tudo que a gente abusou não nos ajudará em absolutamente nada. E aí? É bom pensar, não é? Então, enquanto estivermos nos dedicando à vida espiritual, quanto mais, melhor. Porque é esta que vai valer no final das contas. Quando estivermos sentindo a desencarnação se aproximar, quando estivermos deitados ou em qualquer situação, sabendo que chega naquele momento a nossa hora, é disso que nós estamos discutindo aqui, que nós vamos precisar ter dentro, como herança, como bagagem. Não, mas a minha vida com as propostas espirituais era ali 1 hora, era uma vez na semana, era um momento rápido. Eu achava a palestra linda, mas desse linda não fez muita coisa. Por isso que precisamos entender que há um saber já instalado em nós. A pergunta é, está fazendo o que com esse saber? Porque ele chegou para você fazer mudanças em sua vida. O saber que Jesus nos deu
Foi para a gente transformar a nossa vida. E aí, estamos transformando? Não. Eu ainda sofro tanto, eu tenho tanta imperfeição. Minha vida é um caos. Meu Deus, mas isso... Mas a gente precisa criar objetivos. Você está indo para onde? Nós estamos indo para onde? Lembra aquela frase do pensador? Para onde, se a pessoa diz que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí, está indo para onde? Com esse conhecimento que Moisés trouxe, Jesus restaurou e o Espiritismo ampliou. Está fazendo o quê? Para a tua redenção, para a tua melhoria. Tens entendido que reencarnou para evoluir? Estás evoluindo? Que bom, parabéns! Não, eu ainda continuo estagnado, preso às imperfeições. Está perdendo tempo por quê? Porque a morte daqui a pouco ela passa aqui, ela passa ali, ela passa acolá e nos leva. E o que é que vai ficar? O que o Espiritismo nos trouxe? Mas tem tanta gente sofrendo, já começou a servir? Acudir essas pessoas? Faz alguma coisa. Onde estão os teus objetivos espirituais? Porque os materiais, é claro que a gente já os tem. Porque a gente está num corpo, precisa trabalhar, precisa conquistar as coisas para nos manter. Então eles já estão aí postos e já estão sendo buscados. Mas é bom lembrar que se nós nos dedicarmos muito aos objetivos materiais, nós podemos ser, no meio desta busca sem freio, nós podemos ser interceptados pela morte, pela desencarnação. Então, que tal começarmos a fazer paralelamente a busca dos dois objetivos? Eu tenho o meu momento de buscar os meus objetivos materiais, mas eu tenho os meus momentos graves, sérios e contínuos na minha vida espiritual, porque eu sou espírito. Eu vou sair daqui de mãos vazias? Não posso. Mas eu fiz muita caridade. Muito cuidado com isso. É preciso que haja caridade aliada à mudança interior. Cuidado para não sair servindo fora e mantendo a tua realidade interior no mesmo lugar em que chegou. Então, a gente vai fazendo o autodescobrimento, a gente vai se iluminando, a gente vai criando objetivos internos. É o egoísmo. É isso que eu tenho, esse problema. Pois aqui está meu objetivo, vou vencer isso. Não sei como, vou orando, vou pedindo, eu vou lendo, vou exercitando na hora que esse desafio vier, mas eu tenho objetivos. E Joana de Anjos tem um texto que ela nos convida, que cabe muito a essa proposta que estamos aqui discutindo, que é a manutenção de propósitos. Porque é fácil a gente agora aqui estabelecer um objetivo. Olha, a partir de amanhã eu vou emagrecer. Eu vou começar a fazer uma dieta severa. Mas o que se vai esperar para que isso aconteça é a manutenção de um propósito. É o mais difícil. Então nós precisamos pensar, refletir sobre a proposta divina, para que aquilo ganhe valor, para que a gente se conscientize acerca dessa verdade, para todas as vezes que a gente estabelecer um objetivo no campo espiritual, a gente o mantenha. Porque ninguém deixa de trabalhar, não é? Porque tem as consequências. Mas existe o trabalho moral também, que se parar tem consequências. Então a criatura faz muito no material e pouco no espiritual, como se uma coisa, como se essa em segundo plano, fosse mesmo do segundo plano. E é quando a morte chega e fala, agora vamos colocar as coisas no lugar. Espírito, você que estava em segundo, passa para frente. Corpo, você que estava na frente, desce para o túmulo. Então nós vamos começar a refletir quais são as nossas prioridades. E elas hão de crescer no campo espiritual, para podermos dizer a minha prioridade é a minha paz de espírito. Então eu não solto a minha vida espiritual por nada. Não solto. Mas os centros espíritas fecharam, os templos, as igrejas fecharam. Que bom.
Quem sabe agora a gente encontra um templo interior que estava abandonado. Não é? Esquecemos um pouco os templos de pedra e vamos mergulhar no templo de Deus que mora dentro de nós. Este reino que Jesus nos deixou. E aí começarmos a dar atenção para que isso seja gigante, cresça. Então eu vou trabalhar, vou passar o dia todo trabalhando, dando conta das minhas atividades materiais, mas com o meu propósito central. Vigiando a minha maneira de agir, de me comportar, no que eu penso, no que eu falo, no que eu faço. E aí eu estou utilizando da vida material para fazer para seguir esse objetivo espiritual. E cada vez que a gente segue esse objetivo, a gente cresce espiritualmente, a gente tem mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia, enxerga a vida diferente e vai mudando. Vai abandonando um monte de picuinhas que surgem no nosso dia a dia, a gente fica desagradado, a gente fica insatisfeito, a gente fica mal-humorado. A gente vai tirando o peso de coisas que não têm realmente aquele peso. A gente vai tirando o valor de coisas que na realidade não tem mesmo aquele valor. Tudo vem do crescimento espiritual. Então por que a gente não investe? A gente não quer o melhor? Então como é que a gente quer a paz e a felicidade cuidando do que vai passar? Porque na hora que a morte chegar, ela vai chegar e dizer, olha, dá licença, eu preciso do teu corpo, porque é minha tarefa devolver a natureza. Eu vou despi-lo e você vai subir às alturas com o que há aí. A minha tarefa é só esta. E aí? Então não vamos malbaratar isto. Vamos pensar quais são as minhas prioridades. Eu esqueci, eu não fui na reunião. Mas eu esqueci a live. Mas eu esqueci aquela leitura. Eu vou ler depois. Depois quando? Porque tem coisas na vida material que a gente não deixa, não é? Todo dia faz. Por quê? É mais importante do que a do espírito até a morte chegar. Então a gente tem que fazer essa análise. Mas por que eu estou tão firme aqui na academia, menina? É debaixo de chuva, de sol, de raio, de tempestade. Eu estou na academia, firme. E malhando e suando. A minha bike de jeito nenhum. Eu saio doido e é todo dia, é de madrugada. É meu propósito. Eu falo, olha, sim, mas vamos ler aquele livro que te traz esqueci. Hoje tem uma live. Não posso. Então, a cada um, segundo, parafraseando Jesus, tá? A cada um, segundo suas prioridades. Tá bom? Então a gente vai fazendo essa análise. Mas por que eu sou tão firme nisso? E nas coisas espirituais eu afrouxo. Por que eu sou tão dedicado aqui no trabalho? Menina, eu não tenho tempo para nada. Ou seria muito bom se você também não tivesse tempo, porque está envolvido com as coisas de Deus, sem malbaratar a matéria. Porque você pode estar no seu trabalho, onde quer que você esteja, conectado com a pátria de onde veio. É uma questão de exercício. Então o Espiritismo veio nos trazer isso, essa relação com o mundo espiritual. Dizendo que nós estamos conectados e que tudo que nós produzimos aqui vibra lá. E tudo que vibra lá alcança aqui. É uma conexão que nós precisamos começar a estabelecer desde já no corpo. Para que a gente possa também enfrentar as perdas, os problemas. Allan Kardec diz que quanto mais elevar o pensamento às alturas, ou seja, quanto mais se implicar com a vida espiritual e evoluir, menos as coisas da terra lhe atingirão. Então a gente tem que pensar, fazer um balanço, quando a gente estiver assim, triste, choroso, dizendo assim, eu queria tanto ser feliz. E aí lembrar daquela pergunta assim, será? Eu queria tanto ter felicidade, será? Porque se eu sei que depende de mim, por que essa paz não chega? Essa felicidade demora tanto? Quem é que dá o ritmo, a velocidade para que ela se aproxime? É assim que a gente se implica com o nosso destino. O Espiritismo não é seguido por muitas pessoas.
Como assim? Muitas frequentam. Está assim de gente frequentando. Agora, seguindo, não. Por quê? Porque o Espiritismo diz, olha, eu trouxe uma questão aqui desafiadora. Lembra quando Jesus disse, o reino dos céus está dentro de você? Pois é, a partir dali, o Espiritismo veio lhe dizer o seguinte, que você vai ter que fazer alguma coisa para construí-lo, porque a responsabilidade é toda tua. Então, por favor, não reclame. Deus não tem nada a ver com o teu problema. Jesus também não. Nada. Porque tudo foi lhe dado para que tua liberdade de ação aproveitasse. Se você não aproveitou, se você malbarata e opta pelo secundário, bem, ninguém tem a ver nada com isto. É uma escolha tua e vai provar exatamente o que plantou. Esta fala espiritista distancia muitos espíritos preguiçosos. Não distancia do centro, não. Eles estão lá no centro, querem no passe, querem reunião mediúnica, querem ouvir 500.000 palestras, mas não sai do lugar. Por quê? Porque tem que pagar esse ônus. Não quer. Então é isso que a gente diz. Quando alguém chega e fala, olha, a sua live foi maravilhosa, me brota uma pergunta assim, e daí? O que vem a partir daí? É isso que nós precisamos nos preocupar. Olha, a sua live foi horrível, não gostei. Sim, e daí? O que vem a partir daí? Teu compromisso é com a live, é comigo? Ou é com a verdade de Jesus? Ou é com a doutrina, se for espírita? Então não importa quem falou. Se falou bem, se falou mal. O que importa é que eu tenho uma busca. O que importa é que eu tenho um objetivo de melhorar-me. Então, eu vou, como diz Paulo de Tarso, eu vou colher, reter aquilo que me foi importante naquela live. E vou levar para as minhas reflexões, para o meu trabalho solitário, pessoal, intransferível. Mas é o meu trabalho. Para eu me sentir com mais paz, com mais força. E tem esse grande ganho quando a gente faz isso, que é aumenta as companhias espirituais felizes. Imagine aí. Esses amigos espirituais já nos acompanham. Agora imagina quando a gente dá acesso maior a eles. Pensa como nós seremos fortalecidos, energizados, protegidos para alcançar a felicidade e a paz. Para seguir com mais força, com mais fé, sentir a presença desses amigos nas horas mais difíceis e entender que não estamos a sós. Como é bom saber que nós não estamos a sós. Por isso que precisamos rever os nossos objetivos existenciais. Os materiais não tem nem para onde correr, não é? Nós temos que compô-los. Afinal de contas, dependemos de alcançá-los para que a nossa vida prossiga e aí a gente possa sobreviver. Mas os meus objetivos como espírito imortal que sou, onde estão? Quais são? E o que tenho feito? Eu tracei alguns objetivos espirituais, mas abandonei de Joana de Anjos. Vai lá e retoma. Ela diz, trabalho no campo espiritual, no campo material abandonado, é falência moral. Retoma aquilo que você parou de fazer. Seja no campo material, seja no campo espiritual. Retoma. Ah, mas eu vou soltar. Pega de novo. Vai exercitando a alma. Você é um espírito que veio para evoluir. Você não foi programado por Deus para ir até um certo ponto. Ou, se não consegue uma coisa, não significa que a tua máquina está quebrada, que você é uma máquina quebrada ou limitada. Não, Deus fez você espírito, referto de possibilidades evolutivas. Então, mas eu não consigo fazer isso. Que tal começar a tentar? E daqui a pouco aquilo se automatiza. E como será bom? Os automatismos felizes. Porque nós temos automatismos infelizes. Como, por exemplo, a maledicência. Já repararam? Daqui a pouco demora um pouquinho, está falando mal de uma pessoa. A gente senta aqui e você fala, mas você viu, fulano, não sei o que, não sei. Já repararam? Automatismo. Já falamos. Então a gente precisa estar parando para pensar nessas coisas e segurar essa língua. Vixe, olha um hábito que eu tenho. É assim que é a alma. Mas a gente precisa prestar atenção.
Lembra a live retrasada? Eu falei sobre a vigilância. A gente precisa olhar para a gente. Falar, isso aqui não está bom não. E a gente vai. Não é de forma dura, severa, castradora, autopunitiva, não. Se estamos no corpo, vamos criar nossos objetivos. E vamos seguindo, pouquinho a pouquinho. Poxa, eu estou nem parar de ler aquele livro espírita, aquele livro dos espíritos, dessa grossura, mas é grosso demais. Grossas são as dores que vêm depois. Ah, mas são muitas páginas. Páginas serão aqueles períodos que vamos passar na ignorância. Ah, mas aquele livro... Então a gente parou e nesse livro empacou no meio. Eu vou desempacar, eu vou ler o primeiro parágrafo, nem que eu feche e amanhã eu leio o segundo. Imponha sobre você um desejo de querer ser feliz. A gente não tem esse hábito de dar ordem, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Se imponha. Diga, vamos, você vai ter que ir. Briga com você, se for o caso. Só não bate. Né? Mas fala, toma vergonha, reage, você é um espírito imortal, você briga, chama atenção, bora, vai levantar sim, porque vai ter que fazer exercício, vai ter que fazer isso, vai ter que trabalhar, bora, vai ter que ler o evangelho, vai ter que orar, vai ter que fazer a caridade, mas eu estou empurrado, vai empurrado, até um dia, você não precisar fazer nenhum comando, tua alma já deseja servir, tua alma já está envolvida em uma disciplina com a vida espiritual que não precisa de esforços severos, nem de imposições, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Então, construindo os nossos objetivos, nós vamos anotando e vendo o que nós estamos conseguindo. E o mais importante que o mundo espiritual quer de nós, sabe o que é, gente? Não é perfeição, porque é impossível. Eles querem ver a gente tentando. Mas é tentando mesmo, com vontade. Não é aquele esforço, mas é querendo mesmo sair desse patamar inferior, nos distanciar das imperfeições que nos maltratam, dos conflitos que nos maltratam e que geram tantos sofrimentos e tantas obsessões. Queremos mudar a nossa vida. Meu Deus, a minha vida não muda. Tem um carro, tem um bode. O povo fala que é um bode enterrado na porta da minha casa. Coitado do bode. Então, tem uma macumba, tem uma inveja. Não. Nem que tenha tudo isso. Mas você é filho de Deus. Herdeiro do universo. Quer uma força maior? Para sacudir tudo isso que você considera como entrave para ser feliz? Então, leia o livro de Joana de Ângeles, Filho de Deus. Ela nos lembra neste livro isso que esquecemos de hora em hora. Estamos nos sentindo inferiores, pequenos, fracos, frágeis e que não vamos conseguir nada. É bom lembrar, você é filha de Deus, é filho de Deus. E aí? Está na tua genética espiritual todos os atributos do Criador do universo. Você não é qualquer coisa. Você é o co-criador do Divino Pai. E o próprio Jesus deixou essa certeza para todos nós quando ele disse: podeis fazer muito mais do que eu faço. Foi ele que disse. Reflitamos sobre isso. Deus abençoe a todos. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal no YouTube, no canal do Francisco de Assis, para irmos tendo condição de manter o canal e também para que vocês possam ali pegar bastante material para ir divulgando, porque tem muita gente precisando. Tá bom? Muita paz a todos, até semana que vem.